Descobri que minha noiva traiu o ex-marido, preocupado que eu seja o próximo. Atualização: ela me traiu e depois me fantasiou. Atualização: dei a ela outra chance. Acontece que ela estava me traindo desde o início do relacionamento e agora que sei disso, ela me fantasiou. Nos falamos 2 vezes, em texto, desde a última quarta-feira. Post original abaixo. Descobri que minha noiva traiu o ex-marido, preocupada que eu seja o próximo. TLDR: a noiva tem uma relação estranha com o amor, mentiu sobre encontros amorosos, traiu o ex-marido, mentiu muito. Minha noiva tem uma relação arriscada com o amor como um todo. Como adolescente, procurou homens mais velhos em aplicativos de mensagens de mídia social para fornecê-la conforto. Ela diz que não foi a moral da parte dela, tudo bem. Ela então namorou um jovem de 27 anos quando tinha 18 e ficou com ele por alguns anos, casando-se com ele eventualmente. Voltaremos a esse, mas mais contexto é importante. Desde que o deixou, ela começou a sair com um casal de dominatrix, um dos quais era um advogado cujo sócio auxiliou em seu processo de divórcio. Na verdade, esse advogado era seu advogado de divórcio original, mas encaminhou a outro cliente para encerrar o caso. O advogado é casado e ele e sua esposa se encontravam regularmente com minha noiva para praticar BDSM extremo, onde ela era sua aluna, pois nunca havia se envolvido nesse tipo de atividade antes. E estranho à parte. Minha noiva odeia a dor. Sempre que alguma coisa machuca, mesmo que levemente, ela grita, se encolhe e muitas vezes chora de dor. Sua extrema aversão à dor foi desconcertante quando ela expressou o quanto gostava de seus antigos amigos. Depois de aprender sobre seu prazer em BDSM, tentamos algumas vezes. Ela diz que achou divertido, mas o que eu vi não foi prazer, mas horrível. Eu não estava disposta a realmente tocar em BDSM extremo, mas nos envolvemos em algumas brincadeiras de impacto e, como ela disse, gostava de ser sufocada, levemente sufocada. Não me sinto confortável em engasgar, então amarrei levemente um de nossos laços de seda em volta do pescoço dela e ela quase teve um ataque cardíaco. Seus joelhos ficaram extremamente fracos e ela tinha nada menos que um medo extremo em seu rosto. Imediatamente tirei a gravata e deixei ela se acalmar, pois estava extremamente abalada. Eu nunca fui fã da situação do advogado, pois é antiético na melhor das hipóteses. Ela era uma garota no meio de um divórcio muito conturbado e parece que foi levada e cuidada, mais uma vez, por um homem mais velho. O advogado e sua esposa são uns bons 10 anos mais velhos do que nós, então rastreia. Não se preocupe, vamos voltar à traição do marido, que está a caminho. Primeiro temos que cobrir algo enervante. Minha noiva é adotada. Ela foi adotada quando bebê e nunca conheceu sua família biológica. No início deste ano ela decidiu que queria conhecê-los e então combinou de encontrá-los, ela fez. Quando ela os conheceu, seu pai biológico, primo e irmão eram extremamente prestativos, o que a deixou desconfortável, mas ela ficou porque achava que eram apenas eles sendo emocionais. Bem, sabe, ela decide sair com seu irmão e sua mãe algum tempo depois, onde eles bebem na casa de sua mãe e, sem surpresa, vai mal. Ela, o irmão e a mãe bebiam quando a mãe teve que sair para trabalhar e, por confiar, decidiu continuar bebendo. Isso é o que ela diz, mas eu encontrei sua conta ao Reddit onde ela detalha que ele realmente estava beijando, esfregando suas coisas enquanto fazia comentários para ela. Ela diz que o empurrou e foi com ele, no carro, buscar a filha. Eles então voltaram para a casa da mãe onde continuaram a beber e segundo minha noiva, havia algo estranho na bebida dela. Cara neutra por beber com ela antes de ficar sozinha, com amigos e com a família, sei que ela fica bêbada mas gosta de agir de forma extremamente beligerante no caminho para o blackout. Então, de volta à casa da mãe dela, eles bebem e ela fica bêbada como sempre que bebeu com a família pela minha experiência e vai se deitar. O que ela conta para mim e para a polícia é que havia algo estranho em sua bebida e não lembra de nada, só depois que ele disse eu sei que você nunca vai me perdoar. No Reddit, ela conta que ele entrou nela enquanto ela estava grogue, mas ela conseguiu tirá-lo de cima dela. Para acrescentar, ela ainda estava saindo com o casal dominatrix enquanto tudo isso estava acontecendo. Isso sou insensível para colocar aqui, mas espere, fica mais complicado. Depois disso, ela o denuncia à polícia, mas logo depois ela se encontra com alguém que seria como seu primo, onde eles desenvolvem um forte vínculo. Bem, com certeza a merda rola ladeira abaixo, eles começam um relacionamento amoroso. Na verdade, eles começam a fazer amor com frequência, com ela morando na casa dele por 2 semanas seguidas em um ponto. O pai ajuda a gravar o primo dela admitindo ter feito amor com ela como prova para a mãe e a polícia, mas com o tempo ele começa a questionar se a história dela era verdadeira. O relacionamento deles então fica arriscado quando ele começa a questionar fortemente a história dela sobre o primo. Eles então aparentemente acabam com isso por um breve período. Infelizmente, eles disseram a alguns amigos que viriam visitar uma cidade para uma viagem glamping, então ela diz que concordou em fazer essa viagem com ele, pois se sentiu obrigada a adiar o acordo para seus amigos.
Quando eles chegam lá, ela diz que eles se divertiram muito juntos, mas no último dia, pela manhã, ele disse a ela que não acreditava que seu primo e ela viveram um relacionamento amoroso como ela disse. Ela ficou extremamente chateada e disse que tinha acabado e queria ir embora, diz ela. Aparentemente, enquanto fazia as malas, ele tentou mantê-la lá. Ela vai até o carro para sair onde ele pega as chaves dela e, segundo ela, a pega na mão. Ela também aparentemente perde o telefone durante isso. Ele então tenta convencê-la, mas ela o que o convence de que irá com ele para que ele se acalme pois está emocionado. Ele está preocupado com a polícia, então sai do local, mas ela o convence a voltar porque precisa de suas coisas, então ele obedece. A polícia os vê voltando e compara sua descrição com uma ligação da polícia sobre o que aconteceu e eles prendem o pai. Então, essa é uma história e tanto, mas fica pior. Ela nunca mencionou nada sobre seu relacionamento com o primo quando continuamente me contava seu lado da história. Ela disse que o que aconteceu foi que ele tentou namorá-la na barraca e ela saiu correndo, mas não fala nada sobre estar em um relacionamento de qualquer tipo. Antes que eu descobrisse a verdade da situação, ela me levou à sua audiência. Ela me levou para a audiência onde ela testemunhou o que ele fez com ela. Ele se declarou inocente de antemão para não poder contar seu lado. Neste ponto eu não sabia nada além do que ela me disse, mas quando ela teve que falar com seu promotor, ela me fez sair da sala e disse que era apenas porque ela estava sobrecarregada. Como acabei descobrindo que era tudo besteira. Reddit, de novo. O Reddit dela estava aberto e eu vi uma conta alternativa, então abri. Lá detalhava seu relacionamento amoroso, com ela fazendo uma postagem perguntando o que aconteceria se o pai testemunhasse a verdade. Detalhou que o pai disse a verdade e ela estava preocupada se teria problemas para o relacionamento. Só ouço a verdade sobre a alegada situação ocorrida com ela quando digo a ela que descobri a verdade em que ela diz que na verdade não mentiu. Eu gostaria que tivesse acabado. Enquanto estava no telefone dela, descobri a verdade sobre a situação do pai e um relato mais detalhado da situação do primo. Descobri algo com o qual não consegui me reconciliar. É aqui que voltamos ao marido. Ela e o marido se divorciaram no início de 2019 porque ele bateu nela. Ela diz que ele ficou chateado com ela depois que ela continuamente pediu para ele parar de fumar maconha e ele acabou batendo nela com raiva. Eis que, no telefone dela, encontro uma conversa de texto de dezembro de 2018, quando ela e o marido ainda estavam juntos, na qual ela está conversando com outro homem. Não apenas conversando com outro homem, ela fala com ele sobre fazer amor e como ela estava chateada por ele não ter usado camisinha. Ele diz que ela deveria ter dito algo, então ela diz que é tímida, então não disse. Ela foi até a casa dele e fez amor com ele secretamente enquanto estava com o marido. Além disso, encontro outra conversa sobre ela e outro cara em que ela também fez amor com ele durante o casamento anterior. Não sendo de tirar conclusões precipitadas e fazer acusações, algum tempo depois de encontrar essa informação, pergunto sobre seu divórcio anterior, pois ela costuma fazer referência a isso. Eu pergunto se eles estavam em um relacionamento aberto ou estritamente monogâmico, etc., onde ela diz estritamente monogâmico. Algumas semanas depois, pergunto se ela já trapaceou, mais uma vez cavando, onde ela diz que não, claro que não. Então, isso me traz aqui. Acabamos de nos mudar para nosso condomínio há menos de uma semana e ela me disse que está indo para uma noite de garotas na quinta e sexta à noite com seu primo. Ela não oferece outros detalhes, então eu pergunto e ela fica chateada com minhas perguntas constantes. Detalhe adicional, os pais dela costumavam brincar e conversar sobre como ela sempre tinha ido embora antes mesmo de me conhecer e que haviam esporadicamente. Devo acrescentar também que enquanto ela e eu estávamos bebendo com seu irmão e seus amigos, ela estava muito bêbada e flertou com um dos amigos de seu irmão a noite toda. Ela estava apoiada em seu braço, lendo seu mapa astral, em cima dele. Eu não prestei atenção até que a melhor amiga da esposa de seu irmão disse a ela que ela estava sendo desrespeitosa comigo e eles não ficariam surpresos se eu não voltasse. Então, para aquela noite das garotas. Eu tento muito confiar nela, mas é como empurrar uma pedra em uma inclinação de 90 graus. Essa prima para a noite das garotas não é, como minha própria noiva admitiu, o tipo de pessoa com quem ela gostaria de sair. O namorado, pai do bebê, bate nela regularmente até o ponto em que a mãe do minha noiva fez vários comentários sobre isso. Este primo também vive mal no bairro, então não sei o que está acontecendo. Ela partirá na quinta noite, ficará fora toda a sexta-feira e retornará no sábado de manhã. Algumas preocupações, e ela me disse que terminou de ver o casal Dominatrix, mas lembro-me dela me contando sobre suas sessões muito longas, com uma delas durando 36 horas. Outra preocupação, ela mentiu antes de maneiras muito significativas, então suas palavras são bem complicadas. Outra, ela traiu o ex-marido. Ela o traiu e o pintou como motivo de seu divórcio. Este primo é alguém com quem ela não escolhe confraternizar, então parece muito suspeito. Qualquer conselho seria apreciado, já que estou sentado aqui me perguntando o que é isso.
Atualização para esclarecer: comecei a namorar com ela pouco mais de uma semana após a situação do primo. Você definitivamente precisa de terapia para desvendar esse trauma. Isso deve ser uma foda mental. Basta fazer o que você precisa fazer para se separar e ficar ocupado. Exercite-se, veja amigos, família, trabalhe, assista a bons programas, mantenha o corpo e a mente ocupados. Isso é o melhor para separações terríveis e fodas mentais, TBH. Sinto muito por você ter passado por isso. Mano, saia. O que estou lendo? Espero que isso seja inventado, porque essa senhora é uma psicopata. Ela vai mentir sobre qualquer coisa e fazer o que quiser. Ela está dormindo com uma família que é insana e estranha, e ela não parece ter um único pingo de autorrespeito, abnegação, empatia ou qualquer coisa do tipo. Ela não pode nem assumir a responsabilidade por nada. Fui tóxico depois que descobri que ela era comprometida. Conheci a garota via app de namoro. Eu, na época, tinha 26 anos, ela, 26 também. Hoje, eu tenho 31. Ficamos conversando por um mês, mais ou menos, mas nesse tempo nunca chegamos ao ponto de nos encontrar. Acredito que foi porque, na época, eu estava apenas ficando, nada sério, com outra garota, e ela não mostrou interesse também. Nunca cheguei a me aprofundar com essa garota que estava conversando, porque eu não estava tão interessado no momento. Como estava solteiro e apenas ficando, não estava muito na vibe de compromisso, e como essa garota vivia trocando ideia comigo, evitei um pouco para não virar algo mais sério que eu não estava buscando na época. Papo vai, papo vem, essa minha ficante começou a esfriar, e como era só ficadas, nem me importei, deixei pra lá. Nisso, essa garota que estava conversando jogou um verde, comentando se eu estava de boa no dia e que estava querendo sair comigo há um tempo. Enfim, aceitei, e lá fomos nós. Fomos comer fora, conversamos bastante, ela contou a história dela, que cuidava da mãe e por isso não tinha me chamado para sair antes e tudo mais, e que sempre precisava ver se iria ficar com a mãe no dia para combinar ou não de sair de novo. Que eu fui descobrir a mentira depois, vou contar mais pro final. Continuamos o papo por um tempo e saímos mais algumas vezes. Mas sempre no tempo dela. Sempre que saíamos, rolava sexo, até nesse primeiro encontro. Sinceramente, era o pior sexo que eu já tive. A garota parecia uma boneca inflável na hora H, basicamente eu quem precisava fazer tudo. Mas de qualquer forma, eu gostava do papo, dos rolês e do jeito que ela se importava em sempre me procurar. Nunca chegamos a combinar de ir um na casa do outro, por ser algo relativamente recente, e eu nunca me aprofundei, de fato, na vida dela, por não estar interessado em algo sério. Ela quem sempre me procurava para sair, eu sempre fiquei mais na minha. Na real, nem precisava eu procurar, quando a vontade de dar uns pega aparecia, ela sempre se antecipava e me procurava, antes de eu pensar nisso. Nesse vai e vem de ficada, eu comecei a dar indícios de que estava começando a gostar dela, porque eu sempre era bem tratado e procurado com frequência por ela. Ela me tratava bem, dividia a conta nos rolês, puxava assunto e tudo. Nisso, eu decidi procurar as redes dela. Não tinha ela em nada. Face, Instagram, ou outras. Só o WhatsApp. Achei o Facebook da bendita, e para minha surpresa, descobri que ela era casada, e eu estava sendo amante sem saber. Vi o perfil do cara, fotos dos dois em aniversários, passeios e tudo mais. Nisso meu sangue subiu, não gosto dessas coisas. Odiaria ser traído, como qualquer um. Também nunca trairia e nunca desejaria ser, propositalmente, o amante, pois acho isso completamente ridículo e desrespeitoso. Descobri porque joguei o número dela no Face e me trouxe o perfil dela. Mesma foto, nome, o nome da mãe que ela tinha me dito, que não era doente porcaria nenhuma. Logo que depois que descobri, marcamos para sair de novo. Não falei nada. Saímos. Nisso eu soltei vários migués, que estava sem grana. Enchi o saco dela para ir em lugar caro, tirei a paciência dela. Mas fomos. Ela pagou tudo. Decidi que não ia falar nada, mas iria fazer o encontro ser péssimo a ponto dela não me usar mais para pular a cerca. Reclamei o encontro todo. Fiquei jogando indireta sobre traição. Falei que não estava preparado para nada sério e que não queria também só ficar. Agi como se estivesse em um dia péssimo e estaria descontando nela. Ela inclusive tinha um daqueles cigarros eletrônicos, de um modelo meio carinho. Fiz questão de quebrar de propósito, dando uma de quem não sabia mexer, e me recusei a pagar outro, de propósito, dizendo que estava sem grana. Eu tinha parado de fumar há um tempo.
E nesse encontro em específico, eu comprei cigarro e fumei o encontro inteiro, inclusive no quarto que pegamos pra transar. Sabia que iria infestar o quarto com o cheiro e não seria legal, por isso fiz. No dia, parei de fazer tudo no sexo, e agi igual ela. Foi o pior sexo da minha vida kkkk e acredito que foi o dela. No final do encontro, disse que não estava gostando de ficar com ela. Que pra mim não estava bom e que não era o tipo de pessoa que queria do meu lado. Ela fez que entendeu, não reclamou nem abriu a boca, e agradeceu por tudo, e elogiou as transas que tínhamos. Soltei no final, não posso elogiar da mesma forma, tu parece uma boneca de cera na cama, eu detestei. Bloqueei ela em tudo e nunca mais nos falamos. Passando um tempo, descobri que ela tinha tido um filho com esse marido, e depois de uns meses, separou e virou mãe solteira. Já fazendo uns 5 anos e ela tá lá solteira ainda com um filho. Teu, você achava tão ridículo assim se colocar no papel de amante? Por que foi lá comer ela mais uma vez? Pra alimentar seu ego de dizer que iria acabar do seu jeito? KKKKK acabou por competir com ela para ver quem foi mais escroto. Teu, você podia só mandar a real e bloquear ela em tudo e até entrar em contato com o marido dela para falar sobre isso, quem sabe? Mas o que você fez foi super desnecessário e infantil. Uma atitude ruim não justifica outra, então o que você fez não tem justificativa e foi tão babaca quanto ela trair o marido dela. Sou babaca por julgar a amiga do meu namorado pela profissão? Eu, M21, namoro há 3 anos, H23, e desde que a gente namorou. Já antes do início do namoro, ele tinha essa amiga, M19, e eu sempre fui muito ciumenta, então podem me julgar e ser honestos nos comentários se acharem que isso é doideira minha. Mas enfim, desde o início do namoro, ele tinha essa amiga, vamos chamá-la de Blas, de quem eu sempre tive muitos ciúmes. Isso porque a Blas, além de ser mais nova, 19 anos, é muito bonita, loira, parecendo a Mel Maia. Mas até então, eu nunca proibi ele de nada, afinal eles já eram amigos antes da gente namorar e esse ciúme dela era só pautado na minha falta de autoestima e no fato de que eu pareço um jaburu. Mas acontece que recentemente eu descobri a profissão dela. Acontece que uma colega de escola minha viu ele com a Blas e explanou que a Blas tem um OnlyFans. E eu fiquei chocada, porque como ela é muito novinha, achei que fosse só estudante. Não achei que fizesse isso, então fui questionar o meu namorado se ele sabia disso. Ele me disse que já sabia faz tempo e não achou que fosse nada demais. Eu disse que não queria mais ele saindo com essa menina, porque para mim é o equivalente a deixar meu namorado passeando com um stripper, online, por aí. E que nem eu ando com esse tipo de garota, por não querer trazer esse tipo de gente para a minha vida. Ele concordou, mas acontece que a Blas veio me confrontar dizendo que eu sou babaca, tóxica e que tô prendendo ele por causa da minha falta de autoestima e que isso é injusto, porque ela já conhecia ele antes e é a profissão dela. Agora eu vos pergunto, gente? Eu tô sendo paranoica? Isso é normal? Edit, vocês vão ficar mais bravos, mas antes de mais nada. Meu maior problema nem é a autoestima, são os valores que ele me disse que tinha ao começar o relacionamento e andar com ela já não demonstra isso. É OB. O que a menina fez, pô? Ela em algum momento deu em cima do seu namorado? Seu namorado em algum momento demonstrou alguma coisa errada em relação a ela? Você perguntou ao menos se ele sequer viu o OnlyFans dela? Porque pode ser que ele nem tenha visto nada. Pode ser que ela mesma não queria gente próxima vendo. Sei lá, acho que você podia ter analisado melhor a situação antes de partir para o último ponto. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.